Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo ao vivo ou daqui a pouco ou mais tarde. Ontem eu não fiz, não teve um motivo assim, bem o porquê, mas não fiz. Hoje meu cooler está mais barulhento que o normal, então já peço desculpa por isso. E hoje eu não fiz uma pauta igual eu costumo fazer, até porque não sei, eu achei que o capítulo 20 está bem. Tem muita coisa, muita informação e uma desconexa da outra, então eu não vou ficar olhando o tempo toda hora para ver se foram 5 minutos ou mais e vou falar. Vamos ver o que vai acontecer e só vamos. Oi, mamãe, minha mãe entrando, gente, que legal. Então, eu vou. Assim, esse capítulo eu acho que quase que por inteiro falou muito comigo, principalmente a questão. Principalmente, não tem principalmente, são várias questões. Ontem, se eu fosse começar a live falando aqui com vocês, eu ia falar da importância dos pais, porque tem um versículo lá no 19 que fala assim: o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. E também aqui no 20 vai ter um que vai falar dos pais. E eu não separei ele, deixa eu ver aqui se eu encontro rapidinho. Não encontro rápido. Não. Deixa eu ver. Aqui no 20 e no 21 fala assim: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. E aí eu pensei no como nós temos tratado nossos pais. Estando eles perto, eu ainda moro com os meus, ou estando eles longe. Qual é o valor que nós temos dado para eles? Tipo, eu tenho só pensado, às vezes, numa herança que eles podem me deixar, em bens que eles podem me dar, nas ajudas financeiras que eles podem me dar? Ou será que eu tenho dado valor também para eles, em questão ao carinho, ao amor, a eles serem meus pais, a eles terem me educado, a eles terem me feito quem eu sou, tentado me ajudar em tudo que a gente precisa? E mesmo se você não tem uma relação muito boa com seus pais, o meu conselho é começar por você. Ou seja, que comecemos por nós, que somos filhos. Com um abraço, com carinho, com beijo. Se ainda é muito restrita essa questão do afeto físico, começa com palavras, começa com bom dia, quando seus pais moram com você ou quando não moram, mandando mensagens de bom dia, mensagens de carinho, e aos poucos tentando melhorar as relações, né? Eu creio que as boas relações devem começar com os nossos familiares. E seja com o pai, com a mãe que te criaram, ou com quem criou, se foi um tio, se foi um avô, se foi uma avó, quem for, assim, mais próximo de você, eu acho que a gente tem que começar a tentar criar um bom convívio com eles. Se hoje há algum tipo de inimizade com essas pessoas, tenta se aproximar e fazendo aos poucos mesmo, né? Não precisa ser de uma forma brusca, mas eu acho que esse é o primeiro passo e uma primeira coisa que falou muito comigo. Apesar de eu ter um contato muito bom com os meus pais, eu pensei muito em famílias que às vezes tem essa rixa, tem essa briga com os pais e que eu acho que a gente é um conselho que está na Bíblia da gente não amaldiçoar, não abandoná-los, né? Nesse sentido de não largá-los. Eu morei em um país que muitas famílias elas deixam os idosos em asilos, essas coisas, e por muitas vezes nunca mais vão lá ver. E isso eu acho que é muito triste, e eu acho que não é nossa cultura fazer isso, abandonar. Então, vamos tentar nos aproximar mais daquelas culturas que trazem os idosos para morar conosco, né? De cuidado mesmo com eles. E ter o carinho com nossos pais, com nossos familiares mais próximos. Bom, esse é um conselho que eu peguei para mim e que eu também quero deixar
aqui para quem quiser. Outra coisa também que falou muito comigo, eu já estou olhando para ele, até porque está sinalizado da outra leitura que eu fiz, que é o versículo 13 do capítulo 20 de hoje, né? Que fala para a gente não amar o sono, para que a gente não empobreça. E isso fala em vários capítulos de Provérbios, vai falar sobre isso, sobre a preguiça, sobre o sono, sobre o descanso. E eu creio que é uma prática que eu tenho muito, de dormir, de ficar deitada ou de ficar à toa. E eu acho que eu tenho que melhorar muito nisso, né? Eu creio também que eu tenho feito o que eu tenho me proposto a fazer de trabalhos e tudo, mas eu acho que eu ainda tenho priorizado, às vezes, o descanso e é uma prática que eu preciso melhorar. Outras questões que falaram comigo foi lá no começo do capítulo, que tem, assim, os 3 primeiros versículos, se eu não me engano, falam um pouquinho sobre isso. O primeiro vai falar do vinho ou da bebida forte. E eu me peguei, eu acho até que eu sonhei na virada dessa noite, tive um monte de sonho, mas um deles foi em relação a isso, em relação a beber. Eu acho que no meu sonho eu tinha bebido e tinha esquecido. Eu não sei se vocês estão ouvindo, o carro de som que tá passando lá atrás, mas se tiver, me perdoa, gente, é live, né? A gente não controla a rua, mas faz parte. Mas então, sobre a bebida. Eu acho que essa noite eu sonhei que eu tinha bebido muito e tinha esquecido o que eu tinha feito. E já aconteceu isso sem sonho, né? Uma única vez, para eu nunca mais fazer. Só que eu continuei com a prática de beber e tudo mais, e eu não gostei da pessoa que eu estava me tornando, das coisas que eu estava me permitindo fazer ao beber. Mas aqui também, no capítulo, no versículo 1, vai falar que a bebida forte, ela meio que faz com que as pessoas fiquem mais violentas, né? E quem convive com pessoas que bebem, às vezes já perceberam isso, né? E eu acho que eu nunca fiquei violenta, mas eu sei que ela nunca me fez mal. E por isso que eu preferi. Eu não excluí de vez, eu ainda bebo vinho, acho que vocês já viram, né? Mas eu tenho me restringido só ao vinho e também a não beber muito. E foi nesse sentido que eu me fiz a reflexão, né? Como que eu fico quando eu bebo? E eu creio que é uma reflexão para todos aqueles que bebem, quem não bebe legal, quem bebe, como você tem ficado como bebe? Será que tá legal isso? Será que não seria melhor diminuir? Ou coisas desse tipo. Então, o que a bebida tem provocado na gente, o que tem acontecido no meu organismo, no meu físico, eu com as outras pessoas, e é uma coisa a se pensar, como que eu tenho ficado, né? E será que eu não tenho passado os limites? Eu percebi que, para mim, eu estava passando os limites, e por isso que eu preferi parar. E aí, o 2 e o 3 vai falar de rixa, de briga, de provocação. E é uma coisa que eu também tenho uma prática muito grande, de às vezes provocar, mesmo que na zoeira, na brincadeira. Como eu já disse em outras lives, eu faço muito isso de brincadeirinha com os outros e tal, e que é uma coisa que eu vou buscar me controlar mais e pegar esses conselhos que eu tô lendo em Provérbios, de não provocar as pessoas, de não querer provocar alguma rixa, alguma briga e tudo mais. E muito pelo contrário, né? Tentar fazer com que as minhas falas sejam sábias, sejam joias preciosas, igual vai falar no versículo 15, que as palavras que saem da minha boca têm que ser joias preciosas, né? Então, tentar fugir de provocação, de rixa, de briga. Aqui também vai falar de fugir de fofoqueiro, de mexeriqueiro, como também já foi falado em outro capítulo. Aqui está no versículo 19. Também tem a questão de não ser vingativo, que está no 22. Então, assim, são vários conselhos hoje, gente. Tudo falou muito comigo. Mas, por mais que esteja chegando nos 10 minutos, como eu disse hoje, eu não vou me preocupar com o tempo. Eu quero falar de um último, que foi até uma coisa que eu estava conversando com meu amigo Jean, que eu já fiz uma live com ele, que é sobre a entrega, a nossa entrega a Deus. E aí a gente estava conversando e ele falou, Gi, eu não sei se eu já me entreguei de verdade a Deus. Porque eu acho que minha entrega, ela seria constante. E aí eu pensei, eu acho que não, acho que assim, você tem que se entregar todos os dias, né?
Você tem que deixar que Deus tome, seja o controle da sua vida todos os dias. Eu creio que por muito tempo da minha vida eu estava realmente entregue a Deus. Eu até comentando com ele, eu orava até sobre a roupa que eu ia comprar, se eu devia comprar ou não. Então, assim, era as minúcias do meu dia, eu deixava nas mãos de Deus, eu orava, eu perguntava antes para Deus se sim ou se não. E de um tempo que eu comecei a me rebelar um pouco contra Deus, porque algumas coisas que eu queria não aconteciam, eu parei de ter essa prática de entrega, essa prática de oração. Eu parei com tudo. E foi aos pouquinhos. Porque eu me rebelei, porque eu imaginava realmente que eu estava fazendo tudo que era da vontade dele, mas que parece que as coisas que eu queria não aconteciam, né? Eu estava no caminho de Deus, eu creio que sim. Eu creio que, tipo, naquela época, todas as minhas práticas, tudo estava me levando ao caminho que Deus queria. Mas teve um momento que eu senti que ele ia começar a pedir coisas maiores para mim, e eu falei assim, Deus, eu acho que eu não estou preparada, não quero, e eu me desviei, me rebelei e tudo mais, porque eu acho que eu não estava preparada para o que ele queria de mim, apesar de hoje não saber o que seria, mas eu achava que não estava preparada e eu preferi fugir, me rebelar e tudo. Então, agora aos poucos eu tenho tentado voltar. E eu acho que é muito difícil, porque aqui no versículo vai falar assim, no versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E é exatamente isso que é entrega. Muitas vezes a gente não entende, a gente não vai compreender o porquê das coisas, o que está acontecendo, mas ainda assim a gente tem que lembrar que os meus passos estão sendo conduzidos por Deus. E é isso que eu tenho tentado fazer nesses dias, é lembrar que os meus passos estão sendo conduzidos por Deus. Deixar a responsabilidade da minha vida nas mãos dele, entregar. Por mais que isso seja muito difícil, e eu tenho que respirar fundo mesmo para pensar isso, porque eu acho que isso é bem difícil, mas é um caminho que eu estou tentando voltar a fazer, é uma prática que eu estou tentando voltar a ter, de entregar. E não quero compreender, apenas quero confiar, né? Aí no versículo 27 também fala uma outra coisa que para mim me deixou assim alerta, que falou assim, o espírito do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Esquadrinha significa sondar, verificar. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E aí eu tenho muito essa questão de que eu creio que eu sou constituída de corpo, alma e espírito, né? Eu creio nisso. E a partir do momento que fala que meu espírito é a lâmpada do Senhor, eu creio que é aquele com quem ele mais se conecta. Que Deus mais vai se conectar, que o Espírito Santo está ali do ladinho, né? É a partir do Espírito que minha alma e meu corpo vão ser atingidos pela presença de Deus, por Deus na minha vida. E ao falar que ele é a lâmpada que vai esquadrinhar todo o meu corpo, minha alma e meu corpo físico, eu me pergunto, e será que esse meu espírito então está aceso? Se ele é uma lâmpada, será que ele está conectado com Deus? Eu tenho permitido que Deus ligue essa lâmpada lá dentro para esquadrinhar mesmo, para verificar? E eu creio que isso vai acontecer a partir do momento que eu realmente entregar, confiar, apesar de não entender e não compreender muitos dos caminhos que o Senhor vai querer que eu trilhe. E, assim, foi isso que eu refleti muito forte hoje. Refleti todo aquele começo, mas eu acho que isso foi o que mais ficou para mim, nessa questão da entrega, né? Eu vou buscar ser assim, eu creio que é muito difícil, eu estar expondo isso para vocês, entra também outro versículo que está aqui, que é sobre os votos, sobre você não falar que é santo, né? Se você for fazer um voto, pensa bem antes de fazer esse voto, não vai falar, eu sou santo, eu vou conseguir fazer esse voto, porque eu sou o melhor. Não, né? Então isso não é uma boa prática, que é outra coisa que está escrito também nesse capítulo, e eu tô me expondo aqui para vocês, né? Eu tô expondo, falando que essa vai ser uma prática minha, a partir de agora. Eu vou tentar,
né? Não sou perfeita. Eu sei, a força não é minha. Não é minha. Eu tô falando tudo isso, mas a força é de Deus e só dele. Eu não tenho força nenhuma para fazer isso sozinho. E eu descobri isso das piores formas possíveis. Eu sei que eu sou fraca e não tenho essa força. A força que eu vou buscar para ter meu espírito aceso lá dentro, para ele esquadrinhar todo o mal que está dentro de mim, a força é de Deus. A força de conseguir caminhar sem entender, sem compreender o caminho que Deus quer me levar é de Deus. Zero à esquerda. Eu não, nada. É só dele. E eu me exponho mesmo. Estou exposta, até porque, como eu sempre dizia antigamente, Deus sabe, e Ele é a pessoa que mais importa para mim, né? Se Ele sabe dos meus podres, das minhas exposições, né? Então, estou exposta aí, gente. Convido vocês a refletirem sobre tudo isso que eu falei hoje também. Leiam, vai que vai falar coisas totalmente diferentes com vocês, né? Não isso tudo que eu falei. E é isso. Hoje eu quis fazer essa live gigante, que para mim é muito grande, né? Por estar na internet. Quem viu do começo ao fim, obrigada. Quem viu só pedaços, espero que sirva de alguma coisa para vocês. E é isso. Eu vou ficando por aqui, vou para minha dissertação, né? Vamos lá. E é isso, gente. Beijos, tenham um bom dia aí. Quem está aqui de manhã, quem não está, tenha um bom dia no resto do dia que vocês estão vendo. E é isso. Tchauzinho. Daqui a pouco essa live também vai para o YouTube. Tchau. Vamos encerrar. Beijinhos.